pegado os seus respectivos kits. Na mensagem dessa hora eu quero mostrar a suave e radical transição entre a Páscoa e a ressurreição. Nós lemos sobre a celebração da Páscoa, como Jesus a encaminhou nos evangelhos. Eu vou ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. A celebração da Páscoa continuou. Jesus pegou um pão e orou ao Pai Eterno, partiu o pão em vários pedaços, que foram entregues a cada um dos seus apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: comam esse pão, é como se fosse o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, agradeceu ao Pai Eterno e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes, porém, que bebessem, Jesus disse: bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto, que é celebrado para que os que creem em mim tenham os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saibam que a partir de agora, nunca mais beberei esse vinho. Só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa do nosso Pai Eterno. Terminada a celebração, cantaram um hino e saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Eu li o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Agora eu leio a instituição primeira dessa Páscoa. E vamos ver semelhanças e diferenças. Essa instituição da Páscoa está registrada no livro de Êxodo, capítulo 12, 1 a 20. Nesse ínterim, o Deus Eterno disse a Moisés e a Arão: este será o principal mês do calendário do povo de Israel. É com ele que o ano começará. Breve pausa aqui. O ano no calendário judaico não começa em janeiro. Começa no mês de Nisan, ou Abib, que corresponde no nosso calendário aos meses de meados de março a meados de abril, um calendário móvel. É por essa razão que, inclusive, a nossa Páscoa ou celebração da ressurreição de Jesus cai em diferentes momentos, por causa dessa característica do calendário judaico, que é lunar, de 28 dias. Retomo então a leitura. No dia 10 de Nisan, o primeiro do calendário judaico, e que corresponde a meados de março, a meados de abril, no calendário mundial, cada família deve separar para si um cordeiro. Gostaria que, ao ouvir a leitura, fossem imaginando a Páscoa que Jesus celebrou. Aqui nós vamos daqui a pouco celebrar. Se a família for pequena para comer o cordeiro inteiro, o responsável convidará o seu vizinho mais próximo. O número dos que participarão juntos deve ser suficiente para que todo o cordeiro seja consumido. O cordeiro precisa ser macho, ter 1 ano de idade e não ser doente. Se não for possível um cordeiro, pode ser um cabrito. Cada família guardará o cordeiro até o dia 14 desse mês, quando será morto no final da tarde. Depois a família pegará um pouco de sangue e o borrifará sobre as batentes laterais e superiores das 2 portas das suas casas,
onde o cordeiro será consumido. Naquela noite, comerão a carne assada do cordeiro, acompanhada de pães feitos sem fermento e com ervas amargas. A carne não pode estar crua ou mal passada. Todas as partes do cordeiro, a cabeça, as coxas e as entranhas, serão assadas no fogo como um churrasco. Se sobrar alguma carne, queime-a no dia seguinte. Quando comerem o cordeiro, estejam prontos para viajar, calçados com as sandálias nos pés e com a vara de andar na mão. Comam depressa. Essa é a Pessach, passagem em hebraico, a Páscoa do Deus Eterno. À noite passarei pelo Egito e eliminarei todos os seus primogênitos egípcios, tanto homens quanto animais. Nessa noite mostrarei aos deuses do Egito quem eu sou. Eu sou o Deus Eterno. O sangue nos batentes destacará as casas em que vocês estão. Assim, quando eu vir o sangue, passarei por vocês, daí a expressão Páscoa, Pessach, passagem, e nenhum hebreu morrerá, só os primogênitos egípcios morrerão. A Páscoa é uma lembrança do que fiz por vocês, por isso ela será celebrada com uma festa por todas as gerações dos israelitas. Depois o texto aqui prossegue, eu então paro nesse momento. Já observamos pelas leituras de Marcos e Êxodo semelhanças e diferenças entre as duas celebrações. Ambas, em comum, são formas de gratidão. É uma celebração de gratidão. Ambas têm a mesma data, 14 a 21 de Nisan, no calendário judaico, correspondente a 3 de abril, a imolação do Cordeiro, e 5 de abril de 33, a ressurreição do Cordeiro. Ambas têm um cordeiro animal sadio, e Jesus, o cordeiro humano divino perfeito. Ambas são ordenanças para sempre, isto é, tanto judeus como cristãos devem celebrá-la para sempre. Ambas têm ainda em comum a libertação de um povo, o povo hebreu escravo no Egito, e a nossa libertação do pecado ou a nossa salvação. Mas essas duas celebrações têm coisas incomuns. Na celebração judaica, o cordeiro era trazido pelas pessoas. Na celebração cristã, Jesus se oferece como sendo esse cordeiro. Ninguém precisa trazer um cordeiro. Jesus é esse cordeiro. Outra diferença é que a Páscoa judaica dura uma semana. A ceia cristã dura um pequeno momento de 1 hora, no máximo. Mas ambas devem ser celebradas sempre. Na Páscoa cristã, há muita participação humana. Os eventos são, primeiro, a celebração em si. E essa celebração é uma parte humana. Tem que preparar o cordeiro, convidar o vizinho se for o caso, é feito em família, não em algum templo, por exemplo. E ela indica no segundo momento a necessidade de o sangue desse cordeiro ser borrifado ou esparzido nas batentes das casas. Imaginariamente, é possível, conjecturalmente apenas é claro, que alguma família não tenha obedecido, porque sempre há na história os desobedientes. Se isso porventura aconteceu e celebraram aquela primeira Páscoa, não borrifaram os batentes da sua casa, o anjo passou e eliminou
os primogênitos, embora fossem hebreus. Mas é uma mera conjectura, o texto não afirma que alguma família esqueceu. Mas é uma possibilidade, estou mencionando para registrar o fato da necessidade da participação humana. Na ceia cristã não há, no seu significado mais profundo, nenhuma participação humana. É tudo divino. É um presente completo. É interessante quando Jesus, diz o texto bíblico que lemos agora há pouco, vai servir a ceia. A primeira parte dessa ceia era a Páscoa. Muito possivelmente, os discípulos prepararam essa Páscoa, participação humana. Compraram o cordeiro, reservaram ou cevaram o cordeiro, assaram os pães, prepararam as ervas amargas. Participação humana, como em Êxodo capítulo 12. Possivelmente, então, eles tomaram essa ceia. Quando terminou, Jesus então disse: agora vamos a uma outra Páscoa. E nessa outra Páscoa, os discípulos não tiveram que fazer nada. O pão lhes foi entregue. O vinho lhes foi entregue. Essa é uma diferença, portanto, significativa. Porque a Páscoa se baseia ainda no esforço humano. Mas a Páscoa cristã, ou a ceia ou a salvação, se baseia no esforço divino. A outra diferença é que a Páscoa, como lemos em Êxodo 12, teve o objetivo de marcar a saída do povo para chegarem a Canaã. É uma história que começa aqui e termina em Canaã. Enquanto que a ceia cristã ou a Páscoa cristã não termina em Canaã. Não termina em lugar nenhum. Porque termina no céu, onde nada termina, que é eterno. A Páscoa é um símbolo da fé judaica. A ceia cristã é o símbolo da experiência vívida de Jesus, do seu poder na ressurreição e da ressurreição. Ao mostrar, portanto, essas semelhanças e essas diferenças, não há nenhuma outra atitude nossa diante daquilo que Jesus fez, senão a de, perdoem a palavra, espanto ou maravilhamento. Nunca houve nada igual. Nunca houve uma ressurreição como a de Jesus. E nunca haverá. Exceto a nossa. A nossa será como a ressurreição de Jesus. Portanto, a celebração da Páscoa cristã, ou ceia do Salvador, nos conecta àquilo que é o nosso principal desejo, que é de pertencer. Vocês estão aqui porque querem pertencer. Eu poderia me alongar nesse pertencimento, mas não é o momento para tal. Nós estamos aqui, eu me incluo, até corrijo a frase anterior, eu estou aqui pelo meu desejo de pertencer. Quando estava próxima à Páscoa judaica, a iniciativa dela, na verdade, foi dos discípulos. Mestre, não vai ter Páscoa? Até agora não falaste nada a respeito do assunto? Não vai ter Páscoa? Como é que viveremos sem a Páscoa? Estavam dizendo,
registrando assim, entre outros aspectos, a sua necessidade de pertencimento. Eu tenho lido sobre esse tema na literatura contemporânea mundial e há um movimento cada vez mais crescente no mundo inteiro, combatendo o secularismo, o individualismo, que são vigorosos, de um senso de participação. Quando uma pessoa não participa de uma igreja, participa de um clube. Porque ninguém consegue viver sozinho, por exemplo. Também não é o meu foco nesse instante. Apenas para registrar isso, que a nossa fé nos leva ao pertencimento, à necessidade de pertencer. E a nossa fé dá sentido à nossa vida. A ressurreição dá sentido à nossa vida, e o pastor Senir registrou isso. Quando o apóstolo Paulo fala só essa linha e não explica, ele fala do poder da ressurreição. Em outras palavras, se Jesus Cristo ressuscitou, tudo faz sentido. Primeiro, na vida dos discípulos. Jesus ressuscitou. Então, aquelas dúvidas da sexta-feira, aquelas dificuldades do sábado, quando Maria Madalena chega cantando que Jesus ressuscitou, eles disseram, agora as coisas se encaixam. Porque se Jesus tivesse ficado no túmulo, as coisas não se encaixariam. Mas Jesus não ficou no túmulo, foi procurado lá, mas lá não estava, e as coisas fizeram sentido. A nossa vida só faz sentido por causa do céu. E quem nos abre o caminho para o céu é exatamente Jesus, com a sua ressurreição. Esse é o poder da sua ressurreição. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, conosco aqui ou em casa, é que esse poder da ressurreição faça o seu coração vibrar. Todos os dias, Jesus ressuscitou. Que esse poder da ressurreição faça os seus olhos brilharem todos os dias, para ser um farol para você mesmo e um farol para todos que com você convivem. Este é o poder da ressurreição, esperando que a música que vamos entoar agora nos prepare para sempre ter em mente que a nossa vida vale a pena por causa da ressurreição de Jesus, que a ceia que o pastor Davi vai celebrar nos lembra muito bem. Em pé, cantemos.